Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e eu quero mandar um grande abraço para o Edgar Franco, lá em Minas Gerais. Eu não o conheço, mas vocês vão saber por que eu estou mencionando ele aqui no nosso portal de hoje. Nós vamos fazer reflexões muito importantes. Você que está chegando, você é muito bem-vindo, se inscreva e vamos em frente. Quando eu criei o Portal do José, eu não tinha noção de como a gente vai conectando energias positivas e esperanças, mas não uma esperança passiva, daquela que a gente acredita eventualmente que Deus vai nos ajudar e isso bastaria. Não, é a esperança de pessoas que estão juntando energias para poderem agir de forma concreta para alterar a realidade do nosso país, da nossa comunidade, o nosso bem viver, da nossa pátria e, por que não, da humanidade também, né? E a gente vai conectando pessoas muito interessantes. Isso faz com que a gente sofra muito quando a gente tem uma perda de uma dessas pessoas que a gente vai unindo pelo caminho, né? Hoje, quando eu estava tentando organizar a cabeça para fazer esse papo com vocês aqui, eu fui ver quantas pessoas morreram no Brasil pela Covid e nos Estados Unidos. E a gente chega ao número espantoso de 300 mil pessoas indefesas que foram mortas, não pelo vírus, mas pela desatenção e pela ação direta dos governantes que poderiam ter feito muito mais coisas para que esse tipo de situação não acontecesse. Então as pessoas estão morrendo aos milhares mundo afora, mas em países que lideram esse morticídio, como Estados Unidos e Brasil, você consegue ter um elo comum entre esses governantes, que seriam uma espécie de representantes de forças ultramalignas, né, se a gente puder dizer assim, porque só isso explica dois estarem irmanados para produzirem tantas vítimas. E aí você analisa o perfil psicológico, psiquiátrico dessas criaturas, você consegue encontrar muitas coisas em comuns. Ambos são muito ambiciosos, um já veio de uma família rica, né, com histórias nebulosas no plano econômico, e a outra, aqui do Brasil, uma pessoa que veio de uma família pobre, mas com ambição desmedida e que tem acumulado cada vez mais dinheiro para si e para os seus familiares e não mede esforços para acumular cada vez mais. Pessoas que estão fechadas no seu mundinho e que têm esse desalmamento, se é que a gente pode usar essa expressão, né, em comum, porque são pessoas que não se importam com o ser humano de uma maneira geral. Aquele que está no topo da pirâmide econômica lá no país dos Irmãos do Norte não está preocupado com o pobre. E o daqui parece ter uma raiva, uma ojeriza a pobre, porque ele já saiu desse mundo e parece nutrir um certo ódio pelas pessoas mais pobres aqui no nosso país. Porque o que a gente pode esperar de um homem que aos 10 anos de idade na sua infância era obrigado pelo próprio pai a trabalhar num boteco, a conviver com esse tipo de ambiente? Essa criatura só pode ter acumulado traumas e ter ficado com raiva da humanidade. Então isso explica o que está acontecendo, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Por que eu estou fazendo essa reflexão hoje, gente? E que deve ser feito o tempo todo, porque nós não estamos falando apenas de números. Ontem, quando eu postei o vídeo, que a gente sempre faz diariamente, né? Eu li o comentário do Edgar Franco, professor universitário lá em Goiás, e que chegou até o Portal do José por conta do pai, o senhor Dimas Franco, que era seguidor aqui do portal, elogiava, sempre divulgava para os seus amigos, e ele mandou o comunicado aqui que o pai tinha falecido por conta da Covid, e mostrou uma carta muito bacana, muito emotiva que ele fez para o pai. Eu fiquei muito emocionado e fiquei muito triste, né? E a gente vai vendo a dimensão desse encontro que a gente tem, como a gente vai conectando pessoas, como isso é uma coisa muito bacana. E como as pessoas que estão morrendo, elas não são vítimas apenas do vírus, elas são vítimas do descaso, da ação de desalmados, de pessoas que estão governando o nosso país e governando outros países também, né? Então, eu fiquei muito triste com esse tipo de informação e eu comecei a ver quantos Dimas estão sendo perdidos no Brasil e fora do Brasil, quantos pais de famílias, quantos avós, irmãos, esposas, companheiros, amigos, né, estão se perdendo, professores, referências. E isso é uma coisa que não é
chamada a atenção com tanta energia. A imprensa agora fica atrás do Bolsonaro por conta dos 89 mil reais da conta da mulher dele. Isso é relevante? É. Mas é uma coisa muito pueril, porque ele tinha que estar sendo cobrado diariamente a cada 1.000 pessoas que morrem. Gente, 1.000 pessoas que morrem todo dia, 900 pessoas que morrem todos os dias. Isso tinha que estar todo mundo o tempo todo atrás dele. Mas como esse desgovernante, esse despresidente, ele ajuda com que nós não percebamos o assalto que vai acontecendo na área econômica, então existe essa simbiose, esse tipo de comportamento cúmplice entre o desgoverno e o assalto que o Brasil vai sofrendo. Então eu queria prestar aqui nesse nosso programa aqui uma grande homenagem ao senhor Dimas, aos familiares, mandar um grande abraço e pedir para vocês todos se protegerem dos seus pais e não darem muita bola para esse despresidente que nós temos, porque se a gente desguarnecer, de fato, a gente acaba sendo vítima também desse tipo de patifaria que está no poder do nosso país. Nós podemos fazer alguma coisa instantaneamente? Não. Infelizmente, a gente vai ter que cada vez mais ficar alertando outras pessoas e guardar energias para em 2022 a gente alterar o governo do nosso país, a gente mudar o governo do nosso país. E não é só alterar um governo porque a gente não gosta do personagem, nós precisamos alterar o governo porque nós precisamos alterar o modelo econômico do nosso país, que é o principal instrumento das desigualdades que a gente vive no nosso país nos dias de hoje, né? Está se discutindo se o Guedes vai cair, se o Guedes não vai cair. E Guedes é um boquirroto, um falastrão, também é um desalmado, que tem os mesmos defeitos do presidente e das pessoas que com ele se unem, porque é uma pessoa que não tem nada a ver com o povo, não tem empatia com o povo, ele está ali cumprindo uma missão pragmática, como eu disse a vocês, de ajudar o povo brasileiro a ser assaltado para que os grupos aos quais ele está ligado cada vez mais tenham algum tipo de benefício. Então, tirar Guedes, o que vai mudar no nosso país se a gente não muda o sistema? Entre o presidente do Banco Central, que está sendo cotado para ser o substituto dele, o Roberto Campos Neto, e a gente só vai ter um invernizado que não vai dar declaração em lugar nenhum e vai continuar a fazer o mesmo tipo de assalto que o povo brasileiro é vítima todos os dias. Nenhum centavo da superelite brasileira é tocado por esse tipo de gente que está aí. Então o presidente da República vai tentar se proteger eleitoralmente, dando às pessoas mais miseráveis do nosso país algum tipo de auxílio, enquanto isso, do outro lado, o assalto continua a ser cometido contra todos nós, enquanto nós vamos perdendo ao mesmo tempo as pessoas que a gente ama, que a gente admira por conta da Covid aqui no nosso país. Então, se Guedes for embora, já vai tarde, mas é uma dessas pessoas que não tem nenhum apego moral, um apego ético, não está ali por patriotismo, está ali para ganhar dinheiro, para fazer os outros ganharem dinheiro, e está mais do que comprovado que é uma figura sem alma. Aqui do nosso lado, a gente continua a ter sempre algum tipo de esperanças e algum tipo de exemplos. O presidente argentino, que é um desses que eu gosto sempre de me referir, né? Ele tomou todas as atitudes que um governante tem que tomar para proteger sua população. Moral da história, a Argentina tem mais de 110 mil mortos a menos do que o Brasil. Claro que tem uma diferença populacional, mas isso mostra que há uma relação entre causa e efeito do ato do governante com o ato de desgovernante, se é que a gente pode dizer assim. Nessa cerimônia, nem vou colocar para vocês aqui, foi a inauguração de uma fábrica de máquinas de lavar roupa, de eletrodomésticos, enfim, na Argentina, que está se recuperando lentamente da pandemia. Eles estão encontrando caminhos, salvaram vidas e estão tendo indicadores econômicos muito mais importantes do que os indicadores brasileiros. E passa confiança para o seu povo, vai passando mensagem de esperança. E num dos trechos ontem de um outro evento que ele foi, que foi a inauguração de uma estação de trem, lá na Argentina, ele bateu no peito e disse, olha, nós estamos nos recuperando sem carregar na nossa alma, na nossa consciência, o fato de não termos virado as costas para as pessoas que estavam sendo ameaçadas pela pandemia. Eu peguei um trecho aqui porque ele falou de um outro assunto interessante também que eu quero compartilhar com vocês. Vamos pegar um trecho aqui. É penoso poner em risco a saúde de nossos chicos. A solução não é arriesgar a solução a nossos chicos. La solución es que los servicios públicos lleguen a todos. La solución es que todos tengan internet. La solución es
Bom, o que tem nessa fala aí que eu vou colocar para vocês? Né? Ela é sempre dando uma dica, né? O YouTube tem uma ferramenta que você clica ali na configuração e você consegue a tradução para o português da fala do vídeo que você está assistindo. O que chama atenção é sempre o isolamento nas cerimônias públicas lá na Argentina. É impressionante isso, como eles continuam a seguir o protocolo. Ele está inaugurando uma das 40 estações de trem que estão sendo remodeladas na Argentina, que estão tendo câmeras, botões antipânico e mais de 3.000 abrigos de ônibus também que vão ter câmeras, abrigos, botões antipânico para evitar que as pessoas sejam assaltadas ou que o ambiente seja mais fragilizado. O Alberto Fernandes aí ele estava comentando o fato de ter congelado tarifas na Argentina, porque a Argentina estava com inflação muito alta, e incluído agora nesse congelamento de tarifas os gastos com telefonia celular. E também implementou ali um plano para que as crianças que ainda não têm o aparelho móvel, como eles dizem lá, para que elas possam ter acesso para elas não perderem o ano letivo. Ou seja, é um governo que está o tempo todo preocupado com as pessoas mais pobres, com as pessoas que não têm nada, sem ter o devido cuidado econômico com o setor produtivo, o setor político, o setor econômico de uma maneira geral, que permeia qualquer tipo de sociedade como a sociedade argentina. Então, quando a gente vê esse tipo de situação na Argentina, a gente só pode nutrir alguma esperança que é possível a gente ter mudanças para melhor. No Brasil, a gente vai ter que conviver com essa criatura desalmada, essa criatura com esse passado repleto de situações nebulosas que virão à tona, e quanto mais a gente externalizar isso para as pessoas que a gente conhece, mais a gente estará nos ajudando a ficarmos protegidos com a continuidade danosa que esse governo que está aí seria para o nosso país, né? Então, gente, o papo hoje foi esse, homenagem ao senhor Dimas, a família dele, e a todos vocês, cuidem dos seus queridos avós, seus pais, se cuidem das suas famílias, e vamos manter a nossa esperança cada vez mais acesa, mas não, como eu disse a vocês, a esperança passiva. Vamos ter a nossa esperança armazenada para a hora das atitudes, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente!